Hi guys, what's up? Como é que nós estamos aí? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem e se dedicando ao aprendizado do inglês, tá? Tenho recebido alguns comentários depois dos vídeos, né, naquela parte de comentários, e vocês disseram que preferiam que as letras fossem um pouquinho maiores. Eu estou tentando fazer o possível, aumentando o tamanho da letra, e quando eu tiver muito texto, eu vou sair da figura e vou deixar só o texto que eu quero que vocês vejam, tá bom? Quando tiver alguma coisa específica de fonética, tipo, ou então, aí eu apareço no cantinho, tá bom? Então, já de cara, deixa aquele CCC para mim, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? E não esquece, today better than yesterday. Hoje melhor que ontem, a cada dia um pouquinho. Palavra mais importante do nosso curso, disciplina. Todos os dias 1 horinha. Proma, não consegui ontem. Fez meia horinha, fez 15 minutos. Tá bom. Não tem importância. O importante é a consistência. É você estudar e você se manter consistente nos seus estudos. Tá bom? Para que nós cheguemos a um conversation satisfatório com o nosso speaking e com o nosso listening. Tá bom? Hoje a gente vai falar de uma coisa interessantíssima, de um tempo interessante no inglês chamado presente contínuo. Repete para mim, present continuous. Present continuous. O que é o present continuous? É um tempo que está acontecendo agora, neste momento. Tá? Ele está acontecendo. Tanto é que muitas vezes eles vêm acompanhado de um advérbio, tipo, ela está estudando agora. Está chovendo neste momento. Tá? Então, o present continuous se refere a uma ação que está acontecendo neste momento. Tá bom? Mas, Pro, como é que eu vou fazer, como é que eu vou formar esse negócio de present continuous? Muita calma nessa hora que chegaremos lá. Muito bem. Vamos repetir para mim aqui, ó. Present continuous. Presente contínuo. Muito bem. Esse tempo em inglês se refere a uma ação que está acontecendo agora. E para isso eu preciso do verbo to be no presente, conjugado na pessoa a qual a frase está se referindo, e o verbo da ação mais o ing. Repeat, ing. ing. O ing é o gerúndio do verbo. Eu sabia que ia vir esse negócio de gerúndio, não entendo nada desse negócio de português. Calma. Os nossos verbos em português, eles terminam com o final AR, ER, IR ou OR. AR, verbos de primeira conjugação. Cantar, trabalhar, brincar. ER, verbos de segunda conjugação. Comer, beber, viver. IR, verbos de terceira conjugação. Ir, partir, corrigir, sentir. E OR, verbos de quarta conjugação. OR, pôr, compor, dispor. Tá certo? Então, quando a gente vai formar o gerúndio do verbo de primeira conjugação, a gente coloca ando. Cantar, cantando. Brincar, brincando. Jogar, jogando. Num verbo de segunda colocação, caso de comer, eu vou ter comendo. Beber, bebendo. Viver, vivendo. Tá? No caso de verbos de terceira conjugação, terminados em IR, partir, partindo, dormir, dormindo, e assim por diante, tá? E verbos de quarta conjugação, OR, por, pondo, compor, compondo, dispor, dispondo, e assim por diante. No inglês, a gente não tem essas coisas de primeira, segunda, terceira e quarta conjugação, tá? É tudo ING. Olha que facinho. Gente, eu falo para vocês, a parte mais difícil do inglês, na minha opinião, é a fonética, tá? Mas o resto é muito simples. Gramática no inglês é um piece of cake,
piece of cake em inglês é mel na chupeta, equivale ao nosso mel na chupeta, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de present continuous. Como que a gente forma o present continuous? A gente vai adicionar ing no final do verbo, tá? Então, um exemplo aqui. To eat. To eat é o quê? Comer, muito bom. Então, to eat, o gerúndio fica eating. Repeat. Eating. Muito bem. O verbo to speak é o quê? Falar, né? To speak, falar. Então, speaking, falando. Speaking. Ótimo. To talk, falar também, tá? Falar. Então, talking, falando. Talking. To dream, sonhar. To dream. Dreaming. Dreaming. Muito bom. To study, o verbo estudar. To study. Como é que eu faço o gerúndio? Studying. Eu adiciono ing. Nota, pessoal, que a gente não fala o G. Studying, eating, talking, speaking e assim por diante. O G fica todo mudo, tá? Speaking, dreaming, studying. Esse G mudo, tá certo? Então, a gente já sabe formar o gerúndio de vários verbos. Algumas exceções. Claro, falar de inglês sem exceção, não tem. Toda regra, eu acho que não tem nenhuma regra em inglês que não tem exceção. Eu nunca consegui encontrar uma regra que funcionasse sempre. Legal, né? Mas tudo bem, é assim que é. That's the way it is. É assim que é. Vamos lá, verbos que terminem com a vogal E. Vamos lá, to drive, repeat. To drive, dirigir. To take, o que é to take? Levar. Então, quando eu tenho um verbo terminado com a vogal E, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o E e botar ing. Repeat. To drive, driving. To drive, driving. Da mesma forma, to take, taking. To take, taking. Muito bem. Quando eu tenho verbos que terminam com a vogal E, mas são duas vogais, como é o caso aqui, ó, to see, o que é to see? Ver. To agree é o quê? Concordar, né? Então, ó, to see, seeing, vendo. Repeat. To see, seeing. Ver, vendo. To agree, agreeing. Concordar, concordando. De novo, to agree, agreeing. Muito bem. Aqui, ó, novamente, verbos terminados com IE. O que acontece com esses verbos terminados com IE? Eu não consigo botar o ing junto com isso, ficaria muito estranho na fonética de inglês. Então, o verbo to lie, que é o verbo mentir, eu vou fazer o gerúndio desta forma, lying, repeat, lying. Eu vou trocar o IE pelo Y e vou adicionar ING, tá bom? Então, vamos repetir. To lie, lying. To die, dying. To die, dying. Muito bem, então, ó, to lie, mentir, mentindo. To die, morrer, morrendo. Ok? Agora aqui, ó, o verbo que a gente chama de CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Quando a gente vai formar o gerúndio desses verbos, que são consoante, vogal, consoante, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar
a última consoante e vai adicionar o ing, tá bom? O que é o verbo to run? To run? Não ouvi. Correr, isso mesmo. To run, correr. To get, obter, conseguir. O get eu chamo de verbo coringa, porque ele é um verbo que substitui cerca de 60% dos verbos em inglês. É um verbo maravilhoso para carregar assim, ó, na manga da camisa. Mas isso a gente vai ver uma aula só sobre o verbo to get, tá bom? Ele é maravilhoso. Não sabe que verbo usar? Deu um branco? Coloca to get, você tem 60% de chance de acertar ou de ser compreendido, de se fazer entender, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, para formar o gerúndio desses verbos, to run, running, repeat. To run, running. To get, getting. To get, getting. Muito bem. Então, ó, correndo, obtendo ou conseguindo. Tá legal? Então, ó, vamos ver uns exemplos aqui, ó. I am, eu estou conjugando, ó, lembra no começo aqui, ó, é o verbo to be, mais o verbo que eu quero conjugar, mais o gerúndio dele, certo? Muito bem, então vamos lá, ó. I am sleeping in the couch. Repeat. Muito bem, eu estou dormindo no sofá. You are talking to my mother. Repeat. Again, you are talking to my mother. Você está falando com a minha mãe. He is speaking very loud. He is speaking very loud. Ele está falando muito alto, very loud. Vocês já lembram, né? Loud é um adjetivo, quando eu quero qualificar ainda mais o adjetivo, vem aqui na frente, ó, very loud. Você perceba que o speaking não é conjugado, esse verbo aqui do gerúndio não é conjugado. Quem é conjugado é o verbo to be, na pessoa. Olha aqui, a pessoa, a terceira pessoa do singular, she is. She is writing a new book. Repeat. She is writing a new book. De novo aqui, ó, tem um substantivo, book. New book. New é adjetivo, vem antes do substantivo, tá? Writing, olha lá, writing, eu coloco o ing na frente do verbo write. Como write termina com e, ó, write termina com e, não é? Eu vou tirar o e fora e botar ing. Writing, tá? It is eating a piece of meat. Repeat. It is eating a piece of meat. Muito bem. Ele está comendo um pedaço de carne. Ó, ele quem? Talvez o cachorro, o gato. It. Tá? It. De novo. It is eating a piece of meat. Muito bom. Agora nós temos a primeira pessoa do plural. We are. Ó, we are running in the park. Repeat. We are running in the park. Nós estamos correndo no parque. Tá? Essa aqui eu fiz em homenagem a vocês, ó. You are studying English. Repeat. Again. You are studying English. Vocês estão estudando inglês. They are dying in curiosity. Repeat. They are dying in curiosity. Eles estão morrendo de curiosidade. Tá certo? Então, vocês já sabem como fazer essas frases no gerúndio. Isso chama present continuous.
uma ação que está acontecendo, ó. It is sleeping, repeat. It is sleeping. It is sleeping. Muito bem. Olha ela aqui, ó. She is running, repeat. She is running. Ela está correndo. Ele, o gato, né, está dormindo. Legal? Gostaram da aula de hoje, pessoal? Então segue a gente aí nas redes sociais, Telegram e Instagram, no @iriafátima. Dessa forma, você recebe todos os conteúdos que a gente tem, o PDF das aulas está lá no Instagram, e se você ainda não for inscrito, se inscreve para continuar recebendo esses conteúdos que eu posto aqui diariamente, tá bom? Um beijo para vocês, see you next class!